Bem-vindo no estudo sobre o Criador. Primeira parte. Então, quem é Jesus? Você o conhece? Todo mundo acha que conhece Jesus. Por exemplo, os hebreus acham que Jesus não é o Filho de Deus. É um mentiroso. É um impostor. Pelo muçulmano, um profeta qualquer. O profeta mais importante para ele é Maomé. Pelos católicos, Jesus se encontra no sétimo lugar nas orações do crente, do católico. Antes de Jesus tem Maria, tem os santos, Santo Antônio, vários santos. Para o testemunho de Jeová é diferente em comparação com o cristão, com os evangélicos. Então, todas estas religiões, acreditando no mesmo Deus, acha a diferença própria na pessoa de Jesus Cristo. Ele encontra esta diferença na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que tem guerra entre eles, porque mesmo acreditando no mesmo Deus, não acreditam em Jesus. Por isso que importante é conhecer verdadeiramente Jesus. Então, quem é Jesus segundo o relato bíblico? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isto foi profetizado do profeta Isaías mais de 700 anos antes do nascimento de Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Esse foi Miqueias que profetizou 700 anos antes do nascimento de Cristo. Isto nos leva a dizer que essas profecias tem cerca de 100 profecias no Antigo Testamento que relatam sobre a vida de Jesus Cristo, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição e a sua volta. Com todas essas profecias. Então, Jesus Cristo não é um qualquer que se encontra na Bíblia, um profeta menor, mas Jesus Cristo é o Filho de Deus. E isso é muito, muito, muito importante. O Evangelho de João nos relata que o Verbo se fez carne. Todo mundo conhece, mas vamos ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. De novo a palavra conhecer. Muito acho que conhece Jesus, mesmo os evangélicos, qualquer. Mas será que nós conhecemos verdadeiramente Jesus? Aqui a palavra de Deus nos relata uma coisa fundamental, é o princípio de tudo. Ou seja, que Jesus Cristo criou todas as coisas. Isto é fundamental. Ou seja, Jesus Cristo criou com a palavra a sua vida, a nossa terra, o nosso sistema solar, os planetas, o universo. Está escrito assim. Vamos ver se tudo isso tem confirmação na ciência verdadeira, não aquela secular que fala de evolução.
que nem eles acreditam mais, os evolucionistas. Mas não quero falar disso. Vamos conhecer se esse Jesus foi ele o criador de tudo. Nesta imagem podemos ver algumas galáxias conhecidas pelo ser humano através de foto, de imagem. A nossa é a Via Láctea, e muito grande. Também tem as nossas gêmeas, que se chama Andrômeda. Tem várias que têm a mesma característica que vamos ver daqui a pouco, em partícula. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. A Bíblia, carta de Paulo aos Hebreus, nos relata que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Não a nossa terra, mas os mundos. Vamos ver se tudo isso tem uma correspondência na ciência. A Via Láctea é 105.700 anos-luz grande. É incrível, é muito grande. Olha a sua conformação, a sua forma, uma forma muito particular. Dentro da Via Láctea, nós temos o nosso pequeno sistema solar, que é muito pequeno. A Terra é o terceiro planeta mais perto do Sol, que é 109 vezes maior do que a nossa pequena Terra. E vamos agora investigar uma coisa muito interessante, que vai abrir nossos olhos. Mas o que é gravidade? Porque nós morando no Brasil, debaixo de uma bola, nós ficamos tacados no chão. A água não cai, a gente não cai debaixo de uma bola. Porque existe a gravidade. Muito bem, o que é a gravidade? O maior site do mundo relata que nós realmente não sabemos. Podemos definir o seu campo de influência, porque sabemos como ela age no universo. Sabemos que a nossa Terra viaja a 1.670 km/h, rodeando sobre si mesmo. Tem outra velocidade. O nosso planeta leva cerca de um ano para dar uma volta ao redor do Sol, a uma velocidade média de 106.000 km/h. Não tem autovelox que pode pegar. Mas como acabamos de mencionar, não notamos nada. Não acontece nada com a gente. E não para por aqui. Só antes de voltar à próxima imagem, vamos dizer que a Terra viaja com o nosso sistema solar a cerca de 70.000 km no espaço sideral. Olha o que fala Isaías no capítulo 40, versículo 22. Ele, ou seja, Deus, é o que está assentado sobre o ciclo da terra. Isso foi profetizado 2.200 anos antes de um ser humano descobrir que a terra era redonda. A Bíblia já relata disso. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos planetas como Júpiter e Saturno que são feitos de gás. Também os anel de Saturno são feitos de gás. O gás do universo se derrete, mas aí fica. Isso é muito importante para entender aquilo que vamos descobrir mais para frente na palavra de Deus. Isto nos leva a dizer que aí foi colocado o dedo de Deus para criar tudo isso. Não é uma coisa que acontece depois de uma explosão ou por acaso. Vamos agora a terminar o assunto sobre a gravidade. Como nós viemos pouco antes, esta é a Via Láctea. Não sugere algo interessante? Me diga, esta imagem sugere alguma coisa para você? Olha com atenção. Olha esse vídeo agora.
Então vemos que este vórtex nós encontramos em todo o canto. Onde tem vida, tem vórtex. No DNA, na cadeia do DNA, em um furacão, em uma flor, em uma planta, um menino, em um peixe, em qualquer canto, nós temos uma coisa incrível. Ou seja, a assinatura de um Criador. Mesmo na nossa Via Láctea, você viu que tem a mesma forma de vórtex? Mesmo nas galáxias, que tem a mesma forma de vórtex. Ou seja, nós encontramos a firma, a assinatura de Jesus Cristo em todo o canto. Seja ele invisível, como o DNA, a cadeia do DNA, seja ele macroscópio, como o nosso sistema solar. Isto não é incrível? Mesma coisa na Via Láctea e na espiral do DNA. Mas você nunca se perguntou o que é a vida, falando da cadeia do DNA, da célula? A origem da vida. Para entender melhor o que é a vida, é preciso aprofundar o conhecimento do que isso representa, ou seja, a célula. Dentro de cada célula existe a cadeia do DNA, que está contido dentro, armazenado em modo perfeito, uma quantidade impressionante de informações sobre as pessoas. De fato, se fosse possível transcrever o que está escrito dentro de uma única célula e em uma única cadeia de DNA, precisava mais ou menos de 1000 volumes enciclopédicos de 500 páginas cada. Incrível, não é? E no lugar invisível, nós encontramos mais de 1000 volumes de 500 páginas de informações que nos permite de viver. Se estas informações contêm um erro, vamos sempre encontrar uma criança que, infelizmente, terá importante problema de saúde e não um ser humano evoluído. Lemos a definição de uma das muitas doenças genéticas, a mais conhecida, ou seja, a síndrome de Down. É um conjunto de manifestações fenotípicas relacionados em presença total ou parcial de um cromossoma supranumerário 21. Por isso, a síndrome de Down, também conhecido pelo nome de trissomia 21, ou seja, este menino tem mais informações do que a gente e infelizmente ele está doente. Toda a síndrome, todas as mudanças, mutações genéticas levam a doença. Então não tem evolução, mas tem, infelizmente, doença. Isso nos relata o quê? Segundo a ciência, o que nós entendemos? Que estes 1000 volumes enciclopédicos, voltando por trás, foram escritos necessariamente projetada por um grande Deus. Porque se você volta por trás, não pode mudar a estrutura do DNA. Dentro destes 1000 volumes enciclopédicos, dentre essas 4 proteínas, tem várias combinações para nos diferenciar um com o outro. Por isso que nós somos indivíduos, porque entre 1000 volumes enciclopédicos você encontra muita diferença. Isto é. Então, voltando para o assunto do Criador, vamos descobrir uma coisa muito interessante. Bom, isso significa o quê? Que apesar de fato que temos passado cerca de 100.000 anos de quando foi criado todas essas coisas, todos nós temos a mesma estrutura genética de Adão e Eva. O que muda é o seu conteúdo. Por exemplo, os CDs de música são todos iguais, mas dentro a música é diferente.
Assim como nós somos diferentes. Então, a partir de Adão até você e eu, ou de Eva, a de uma mulher hoje, de uma irmã hoje, nós temos a mesma estrutura genética. Não pode mudar. Tem nesse 1000 volume, não pode nem acrescentar e nem encurtar. Tem nesse 1000 volume de 500 páginas que isso não se diferencia dentro. Mas os 1000 volumes não pode ser diferenciado, acrescentar e diminuir, porque senão leva doença. Então, não existe nenhuma forma de evolução. Tudo isso nos leva a dizer que foi um grande, grande Deus que nos criou há cerca de 6.000 anos atrás. Amém? Considerações. Nós herdamos geneticamente a mesma natureza rebelde de Adão e Eva. Isso significa que todo ser humano, em seu lugar, teria cometido o mesmo pecado, a mesma desobediência. É por isso que nós somos todos pecadores. Nós temos isso no sangue. A única escolha que temos para nos reconciliar com Deus é através do sangue inocente de Jesus. Glória a Deus. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Isto é perfeito. Deus faz tudo em maneira perfeita. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, quanto tempo durou a criação? Muitas denominações cristãs, influenciadas pela teoria da evolução, da falsa ciência, vamos dizer, infelizmente, pensam que cada dia de criação corresponde a uma era, ou seja, milhares de anos. A criação, de acordo com este pensamento, não duraria 6 meses, mas milhares de anos. Ou seja, um dia é uma era. Há cerca, não sei, de 3 bilhões de anos chegaram a tirar um número absurdo. 6 dias de criação, 18 bilhares de anos. Isto é simplesmente fora de qualquer pesquisa científica. Foi só um absurdo. Mas vamos ver, a entender como a Bíblia relata sobre este assunto. Um exame detalhado da Escritura, no entanto, indica que não concordo com esse ponto de vista. A Bíblia diz que Deus criou o Sol, a Lua e a estrela no 4º dia, o dia após a criação do reino vegetal. Obviamente, a vegetação não poderia sobreviver por longos períodos sem luz solar. Por isso, a hipótese de que um dia de criação representa milhões de anos não seria plausível, porque as plantas sem a luz do sol não podem sobreviver. Então, os dias de criação são literal de 24 horas cada. Pergunta: Jesus criou os pães e os peixes do nada? Ou foi necessário plantar o trigo para fazer o pão e depois cozinhá-lo? O mesmo para o peixe. Teve que pescar e depois cozinhá-lo? Demanda retórica. Nós cristãos acreditamos que Deus pode tudo e não precisa de milhares de anos para fazer a sua obra maravilhosa de criação. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pausa da primeira parte desse estudo maravilhoso.